Bom, olá, Namastê, sejam todos bem-vindos. Om Sairam, Om Tat Sat, Hare Krishna, Om Shanti. Bom, então vamos lá, né, para hoje falar do signo do... Eu sou até suspeito, né, eu sou libriano, então falar do signo de Libra, né, que para mim é a sétima maravilha do mundo. Bom, brincadeiras à parte, vamos falar agora do signo de Libra, seguindo aqui o nosso sequência zodiacal, né? A gente falou de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, e agora a gente está no sétimo signo, né? O signo da sétima casa, com o zodíaco parado, o signo da sétima casa, né? A sétima casa é a casa das uniões, das parcerias, é a casa do casamento. Então, com o zodíaco parado, né, nos signos, a sétima casa seria a casa de Libra. É a sétima, na sequência aqui, é sétimo signo que a gente vai falar, né? Para você que é libriano, ou que tem ascendente em Libra, ou que tem a lua em Libra, ou que tem um conjunto de planetas que a gente chama de stellium em Libra, né? Potencializando Libra ali. Você pode ter o Sol na sétima casa, né? Você pode ter um ascendente em Gêmeos, mas seu Sol está na sétima casa. Independente do signo que esteja, se o seu Sol estiver na sétima casa, essas previsões vão ter uma validade para você, né? Então é interessante você pelo menos saber as posições, ter um conhecimento básico ali do seu mapa astrológico. Obviamente, se isso porventura estiver no escopo dos seus interesses, né? É óbvio, né? Se você está assistindo aqui o vídeo, mostra que esse assunto está no escopo dos seus interesses, né? Então é interessante você, pelo menos, imprimir seu mapa astrológico e saber, pelo menos, as posições do meu mapa. Meu ascendente é tal, eu tenho a lua em tal signo, eu tenho um acúmulo de planetas em tal signo, se porventura tiver. Eu tenho meus conjunto, eu tenho um planeta onde está meu Sol, eu tenho, além do Sol, nesse signo, tem outros planetas também. Então é interessante pelo menos saber essa coisa meio basiquezinho, uma coisa bem básica de astrologia, né? Obviamente, se estiver no escopo dos seus interesses, se você está assistindo o vídeo aqui, é porque está, né? Bom, então, as famosas 3 cartas, né? A primeira carta, a gente vai falar do nível físico, do nível material, compreende o aspecto físico, a compreensão física, o aspecto físico, saúde, e fala também baralhos novos, e fala também do dinheiro, do financeiro, profissional, trabalho, como é que as coisas vão se comportar. E aí a segunda carta, né, que a gente vai tirar aqui, já saiu aqui, quis sair aqui as cartas, né? E a segunda carta fala né, a gente vai discutir a área afetiva, do lado amoroso, afetivo da pessoa, lado sentimental, amoroso, afetivo, como é que vai se comportar, né, esse lado ligado ao emocional. Pode falar de relações também com familiares, essa base emocional, mas com ênfase maior na vida afetiva, que é um dos maiores interesses de todo mundo, né? De todos os seres encarnados aqui, né? E por fim, uma terceira carta que vai fazer uma síntese. A gente vai buscar aí uma ligação entre as duas primeiras cartas, e poderia ser o aspecto espiritual, mas a gente não vai chegar a tanta sutilidade. A gente vai ficar mais numa síntese aí das outras duas cartas, dando a tônica principal de como vai ser o mês, né? As previsões aqui são para o mês de dezembro, agora, de 2022, né? Então, para Libra,
a torre abre no sentido do profissional, da desestruturação profissional, né? Uma carta ligada à desestruturação. Eu, particularmente, gosto bastante dessa carta, porque sempre que na vida da gente as coisas se desestruturam, a gente perde o emprego, a gente faz, né? A gente usa da inventividade da gente, a gente se vira, tal, a gente cria novas oportunidades, a gente se vira nos 30, né? Lá, Faustão, né? Então, a torre, ela fala de uma situação, né, chamada eu gosto muito de um tarô do Osho, o tarô Zen do Osho. Essa carta aparece como relâmpago, né? Então ela tem a ver com essa coisa de vir para desestruturar algo, para romper algo. E para mim sempre é uma situação que não estava muito bem edificada, muito bem sedimentada, não estava muito bem alicerçada. Então, como é profissional aqui, né, e até cuidado com acidentes físicos, cuidado com fraturas, com quebra de ossos, né, cuidado com cortes, machucaduras, cuidado com acidentes, cuidado com acidentes no automóvel. A torre é uma carta que ela vem desestruturar, né? Então pode romper um projeto da gente que a gente vinha insistindo, a coisa não tem mais o que insistir, seja um projeto empreendedor, empreendedor, né, microempreendedor individual, um projeto autônomo, ou seja, de trabalho. Essa carta fala da necessidade das coisas romperem para que novos bases, novos alicerces sejam estruturados, né? É mais ou menos o fenômeno de 11 de setembro, né? 11 de setembro é a manifestação, né? 11 de setembro, o avião atingindo a torre ali em Nova York. Reproduz, a gente costuma dizer que a gente tem um arcano do tarô manifesto mesmo na humanidade, que foi o 11 de setembro, a própria representação, o prédio ali como a torre, o avião atingindo, depois o prédio vindo à ruína, tal. Seja nas teorias, né? Eu tenho um amigo engenheiro que ele disse para mim: Priya, eu fiz engenharia, nunca que batendo assim no meio do prédio ali, a base ia ficar, nunca que ia rompendo tudo, tal, né? Não sei, o sistema de construção americano. Ele diz que não, ele fala que aquilo foi armado, que foram colocados explosivos nos andares abaixo para que tudo viesse ao chão, à ruína. Independente das teorias conspiratórias de que colocaram, né, o serviço secreto americano colocou bombas lá, a CIA colocou bombas lá para fazer o que o Obama fez, o que o Clinton, o Bush, né, o George W. Bush Jr. Fez, né, de começar a caçar os bandidos. Depois o Obama continuou a caça aos bandidos, até que conseguiu capturar o Osama Bin Laden, supostamente o responsável, o mentor de tudo aquilo, e deu cabo do cara, matou, jogou ele no mar, violando as leis islâmicas, para que não tivesse um local, um santuário, que não criassem ali um túmulo, um santuário de Osama Bin Laden, como se como se o ser humano, quer dizer, achei super infantil esse tipo de conceito, né? Porque qualquer doido lá do ISIS pode dizer que em tal lugar eles conseguiram resgatar a ossada do Obama, ele foi enterrado como um verdadeiro muçulmano, e dizer que a ossada está em tal lugar e criar ali um túmulo, e esse túmulo ali um local de peregrinação. E quem é que ia dizer que não está ali? Você pega a ossada de qualquer Zé Ruela, coloca ali e tal, né? Quer dizer, achei meio infantil esse negócio de enrolar ele da forma como os muçulmanos são praticamente mumificados, né? Como era na época de Jesus também, com as bandagens lá mumificados, e jogaram o cara no mar, o que é meio um traje para os conceitos islâmicos, né? Quem garante que não podem ter ido lá, descobriram a posição, mergulharam, conseguiram parte da ossada e fazem um túmulo, fazem ali um enterro, o ISIS faz o enterro até transmitido ao vivo, o enterro ali da ossada, do que acharam de forma muçulmana, e a partir daquele momento, todo muçulmano extremista vai começar a achar que tem que ir ali fazer os votos, que tem que visitar ali também, ali vira meio um lugar de peregrinação, vai saber, né? Então, mas
a ideia é sempre desestruturar para estruturar, né? No caso americano, a torre ali fumegante, a torre ruindo, a ideia seria de que os Estados Unidos, a partir dali, ao invés de fazer um John Wayne caçando os bandidos, eles partiriam para uma coisa de reestabelecer as relações com o Oriente, principalmente, com o Extremo Oriente, interferir menos nas políticas econômicas, as políticas desse povo, interferir infinitamente menos, né, e começar uma nova base de relação que não tivesse interferência. A gente quer democracia, mas se vocês preferem viver na teocracia, se vocês preferem viver vocês são tribais, que preferem viver num conselho de tribos, porque o país foi constituído de várias tribos, e aí você tem que tentar achar ali um conselho de tribos e não um presidente. Não dá para viver um regime democrático, né, como a gente conhece, uma república. Não pode ser instituído, você respeitar essas bases do país, as bases fundadoras daquele país, tal, e mudar a relação completamente, né? Deixar de achar que tem que mexer o tempo todo no xadrez mundial para decidir as coisas e ser parceiro desses países, né? Os islâmicos dizem que os Estados Unidos é o Satan, é o Satã, né? Então deixar de ter essa imagem, mudar essa imagem, né? Até muita gente acreditava que isso ia acontecer com Obama, né? Uma vez que ele é Hussein, né? Obama Hussein, o nome dele carrega Hussein, o pai era muçulmano. Então, que mudasse essas bases, tendo um presidente negro ainda com uma descendência muçulmana e tal. Então, de que isso fosse mudar aí as bases conceituais dos Estados Unidos, mas voltou para o caçar bandido, até que finalmente conseguiu caçar, né? O cara com o nome de Hussein ali conseguiu chegar ao Osama Bin Laden, fazer justiça, e essa coisa justiceira tão americana que até, né, dá até embrulho no estômago. Era refazer as bases de relação, né? Porque a torre, quando ela vem e leva a ruína, significa você refletir ali, filosofar em cima das ruínas, começar a edificar de novo uma coisa com bases diferentes, né? É isso que acontece na vida da gente, né? Quando vem essas torres fumegantes, né? Eu já passei por várias delas, e elas chegam à tua vida e meio deixam ali terreno. Você começa a construir bases de novo, né? Foi assim que eu comecei a trabalhar com o tarô, depois de, né, ter sido monge, ter tentado uma coisa, e não, aí me veio o tarô. E para outras pessoas vem outras coisas também, um negócio próprio e tal. Foi assim que veio. A pequena editora que eu tenho de livros nasceu desse tipo de coisa, né? De começar a pensar em formas alternativas de captar mais recursos. Enfim, você começa a edificar com bases diferentes toda vez que a torre vem, toda vez que eu me separei. Já me separei 2 vezes, 3 vezes, né? Já fui casado 3 vezes, me separei 3 vezes, e todas as vezes eu tive que me reinventar, tive que me organizar para viver um outro tipo de padrão de vida diferente que eu vivia quando casado. E essa reorganização significa você fundar bases novas, né? E edificar um novo castelo, uma nova torre, em cima de conceitos novos, com bases conceituais novas. Eu me reinventei, me reedifiquei. É o processo que acontece com a torre, né? Então eu acho essa carta extremamente auspiciosa, extremamente positiva, porque ela simboliza essa coisa de você ter chance de refazer as bases fundadoras da sua realidade no que tange ao dinheiro, ao trabalho, no que tange essa coisa material, né, que a gente está discutindo aqui, o aspecto material, e você reedificar, né, e né. Ela nunca tem a torre é regida por Urano, que é um planeta transpessoal, e sendo um planeta transpessoal, ele nunca tem um aspecto muito físico,
Então não se assusta aqui com a torre e fala, pô, esse é a primeira casa, ou ele falou que é o lado material, então pode ser que eu consiga me reinventar financeiramente, mas e se acontecer um acidente comigo trágico, e se eu for vítima de um acidente e ficar paralítico, ficar cadeirante a partir de um acidente? A torre nunca tem um efeito assim, por ser regida por Urano, e Urano ser um planeta transpessoal, geralmente os efeitos são mais ligados a essa coisa de perder trabalho, meio você ter que se reinventar, meio você ter que limpar o terreno de novo para começar a construir alicerces mais bem alicerçados, meio eu não ter olhado de minha vida estrutural, materialmente, financeiramente falando, no aspecto estrutural, eu não me ative de que as minhas bases estavam por demais já curcomidas, estavam por demais já comprometidas, né? Então o edifício veio ao chão, a torre, a coisa rompeu porque eu não me ative a ficar cuidando e fortalecendo melhor as bases, né? Então é mais para esse tipo de reflexão, e não se assusta não aqui com a torre, essa coisa toda que raramente tem significado de um efeito mais no físico, no corpo físico, a nível de acidentes, ficar tetraplégico, essas bagaceiras todas, né? Não tem esse significado, tem um significado mais da gente reconduzir, da gente reestruturar, ser por força de circunstâncias, né? A gente as mudanças vêm, né? Tem mudanças que a gente vai ao encontro dela, que a gente cria estruturas para poder as coisas se transformarem e mudarem na vida da gente, e tem mudanças que vêm ao encontro do destino da gente, né? Vem em encontro ao destino da gente e entra em rota de colisão com o destino da gente e produz uma série de mudanças. Aqui seria esse momento onde o destino está vindo em rota de colisão com o destino, seu destino profissional, principalmente no aspecto profissional, no aspecto triunfal, no aspecto financeiro, pediria uma reestruturação aí, forçaria uma reestruturação, nem pediria, né? Não chega gentilmente pedindo, chega invadindo, rompendo, baseando a gente sendo demitido do trabalho que a gente já está há um bom tempo, e é base estrutural para a gente tem que se reinventar, ir para um novo trabalho. Então essa carta, para mim, ela fala muito mais de reestruturação do que desestruturação. É óbvio que tem que desestruturar para reestruturar, mas o ênfase para mim está muito mais na estruturação, na nova estruturação, porque Urano é extremamente criativo, inventivo, da gente ficar antenado e se reinventar, né? Ter palavra tão em voga atualmente, tão na crista da onda, né? Coisa dos anos 70, crista da onda. Então, palavra crista da onda, que é a palavra se reinventar. Então, eu vejo isso mais como se reinventar, se reestruturar a vida, né? Com a carta da torre, no sentido material. Para mim, toda vez que a torre visita a minha vida, eu agradeço a Deus, porque é uma chance de eu ter que me reinventar, de eu ter que fazer algo diferente. Agora tá gravando vídeos aqui, já é uma torre que aconteceu na minha vida, que me levou, que foi a pandemia, que me levou a passar a fazer vídeos, atendimentos online. Eu, um amante do toque, do real, ascendente, eu tenho ascendente em touro, né? Eu gosto dessa coisa mais telúrica, mais do físico, mais do contato. Eu tive que passar a fazer leituras por videoconferência, dar cursos por videotransmissão, e agora estou aqui com o canal no YouTube falando com vocês. Então, para mim é uma carta extremamente, toda vez que a torre visita a minha vida, está me pedindo para mim ir além, para mim testar coisas novas, ir aonde, né, audaciosamente indo aonde eu nem imaginava que eu poderia chegar. Então, no lado afetivo, 3 de copas, que é a celebração. Se por um lado no dinheiro as coisas vão estar estruturando e você vai ter que se reinventar financeiramente falando, no amor você vai estar vivendo a plenitude no amor, né?
as 3 jovens dançam, tem outras ilustrações do tarô onde elas estão dançando, bailando, felizes da vida, no tarô mitológico. Em muitos outros tarôs, o 3 de copas é sempre uma carta de jovens celebrando, felizes da vida, né? Tô olhando para ali, que tem vários tarôs ali, né? E estão em plena alegria, né? Um momento de sublimação ligado ao afetivo. O 3, como eu expliquei já, né, é um número de inteireza, né, passou pelo início, as de copas, eu buscando o amor, eu interiorizei aquela coisa, aceitei um determinado relacionamento, aceitei que o amor viesse, fizesse, me internalizei aquilo para ver se eu estava pronto ou não para aquela experiência amorosa. E no 3 é um momento onde que sim, eu tive impulso pelo amor, eu internalizei essa experiência de amor para aceitá-la, para que ela brigasse ali com os meus demônios, para que internamente eu acertasse ali, balizasse a coisa, para que por fim eu pudesse viver o círculo, o triângulo, a inteireza, né? O 3 de copas é a inteireza, é um momento de plenitude, é um momento de felicidade, né? No tarô mitológico é o casamento de Eros com Psique, é o primeiro casamento que depois acabou não dando certo. Mas é o primeiro casamento de Eros com Psique, depois eles acabam corrigindo, as coisas saem da rota, e aí tem toda uma luta para chegar até o 9, 10 de copas, onde eles corrigem finalmente e se casam, dessa vez em caráter mais derradeiro, definitivo. Mas é um momento de casamento. Se o 10 de copas é um casamento, o 3 de copas também. Ele é um momento de integração, de felicidade, de sublimação e de aceitação, né? De um amor, de uma experiência. Porque no 3 você já viveu o impulso, você já viveu a interiorização, aceitou internamente aquele sentimento que começou como um impulso, uma apaixonite, uma coisa, no As de Copas. Aí no 2 você elaborou ali, trabalhou alquimicamente falando esse sentimento dentro de você. E aí no 3 você finalmente tá com tudo e não tá prosa, né? É o momento onde você tá na plenitude, aceitou, tá na felicidade, né? Vendo borboletas verdes, borboletas azulzinhas, borboletas lilazes, você tá feliz da vida, o amor está acontecendo, né? Momento onde que a gente mal consegue definir direito o sentimento que a gente tá, porque como, de novo, eu tô sendo meio repetitivo, né? Mas como o Osho sempre define, quando você está vivendo plenamente o amor, você mal consegue defini-lo ao certo, né? Você está querendo vivê-lo, né? Você está mergulhando, se mergulhou completamente de cabeça naquela experiência e está ali na plenitude da experiência. 3 de copas, então muito favorável para o amor, que pode ser uma ruptura também, né? Pode ser uma ruptura, pode carregar a característica de que o ano é um ano de reestruturação, né? Então, até no amor você pode estar reestruturando, botando tijolinhos de novo para voltar a amar, para voltar a confiar na experiência amorosa, saco isso? Feio esse saco aqui, né? Muito, muito feio. Voltar a confiar na experiência amorosa. E aí, por fim, a terceira carta é a carta do 3 de ouro, de paus. O 3 sempre é sem Teresa, paus, ouros. O 3 de ouros, pentáculos, o 3 de ouros, né, pentáculo, porque o pentáculo é meio um pentagrama, né? O 5 remete ao homem, né? O homem vitruviano, né? Os braços, cabeça, os 2 pés, 5 pontas, né? A estrela de 5 pontas. Os pentáculos, né? Os pentagramas, o 3 de ouros, que é o momento o ouros tem a ver com o elemento terra. Então, se por um lado aqui fala de realmente reestruturação, as coisas vão, né, no I Ching tem a máxima de que a ordem precede do caos. Então precisa haver caos, um desmantelamento, caos, uma desarrumação,
para que haja um rearranjo, uma redecoração na sua vida. E é mais ou menos disso que se trata, porque o 3 de ouros é a inteireza do aspecto material, do aspecto terra, né? O ouros tem a ver com o elemento terra, então é inteireza. O 3 de ouros é aquele momento onde as coisas estão bem equilibradas, né? No tarô mitológico é o momento onde que Dédalo, o pai de Ícaro, ele está bombando, ele está trabalhando, está com oficina cheia de trabalho, todo mundo quer eventos de Dédalo, que é o professor Pardal da mitologia grega, e todo mundo quer os eventos de Dédalo. Então ele teve até que arrumar um ajudante, que foi um sobrinho dele, um menino chamado Talo e tal. E ele tá bombando, tá pleno ali, a coisa aconteceu, né? O negócio dele, os inventos dele, o aspecto material dele tá fluindo de uma forma. Então, se por um lado aqui a gente tinha, o pavor precisa desarrumar para rearranjar. A vida ela precisa desestruturar para pedir uma nova reestruturação. Às vezes vem até de forma violenta, na forma de uma demissão, na forma de você ser embora, né? Subitamente, não contava com isso, né? Me lembra a história no Monte 5, o livro do Paulo Coelho. Ele começa com um relato da vida dele, que é bem essa coisa aqui, né? Ele começa contando de que ele estava na gravadora Continental, acho que Continental, se eu não me engano, e estava bombando, né? Porque ele tinha criado o Odair José, porque ele achava que o Brasil tinha muitas empregadas domésticas, aí precisava de um cantor das empregadas, aí ele criou a figura, ele criou o personagem Odair José, ele criou o personagem Sidney Magal, porque ele achava que precisava de um cigano, coisa meio mística, um cigano que mexesse, e aí ele via que o Sidney Magal tinha aquilo, ele criou o Sidney Magal. E ele era executivo, alto executivo, e era responsável pela... Ele que foi atrás, ele que convenceu o Sidney Magal a aceitar, né? Cantar coisas que tivesse mais a ver com a coisa mais cigana, que ele achava que ele ia pegar, e pegou mesmo, né? Sidney Magal virou mania nacional, daí José virou mania nacional. E ele estava bombando na Continental, né? O Remy Odeon, o Continental, uma delas tal. Ele estava bombando. E aí, de repente, ele tinha ido ler a mão, ele foi ler as mãos com um amigo meu, Rukmini Pati, um conhecido meu tal, que acho que até hoje ainda faz quiromancia e tal. E esse Rukmini Pati, numa feira mística no Rio de Janeiro, tinha falado para ele de que a vida, ele como alto executivo, estava lá visitando a feira esotérica, né? Sempre gostou desse lado esotérico, estava o Rukmini Pati lá, e leu as mãos dele e falou que estava um momento onde queria ter uma ruptura no destino dele, na vida profissional, falando sobre a linha do destino, que ela bifurcava, ele ia para uma outra coisa, uma outra vocação tal, ele saiu inculcado com isso tal, e logo depois ele foi mandado embora da Remy Odeon, da Continental aí, numa dessas empresas, em Copacabana, acho que era Remy Odeon, era multinacional, né? Continental também era multinacional. E de discos, né, era o Long Play ainda, e ele foi demitido, e aí ficou naquela, poxa, eu criei Sidney Magal, eu criei o Odair José, e outros, ele teve, né, muita gente que ele Gessé, muita gente que ele... E ele ainda compunha, o cara ainda achava tempo, além de criar esses personagens que ele achava que ia pegar assim na música, e pegaram mesmo, né, casos como Odair José e Sidney Magal. Ele ainda compunha, ele ainda fez músicas para Elis tal, nesse período, e tudo estava dando certo tal. O cara já tinha a parceria dele histórica com o Raul, que já tinha bombado, e estava ali, né? E um bom salário como executivo de uma multinacional, gravadora multinacional. O cara, pô, né? Estou trazendo muitos reais que se transformam em dólares, ou seja, muitos dólares para essa empresa, e contando ali com muita segurança, né? Eu estou bombando, os meus cantores inventados por mim estão bombando de vender disco, então, né? E aí, pum, chega a carta, ele não acreditou quando ele foi ler, que estava sendo sumariamente demitido e tal.
Aí pegou as coisinhas dele, arrumou, né? Aquela coisa, aquela cena bem americana tal, arrumou as caixas lá para levar pro carro e tal. E né, saiu do cargo de executivo. E aí o sonho da vida dele sempre foi ser escritor, né? E aí ele foi para Argentina. Ele mesmo conta que foi lá visitar o local onde que Borges ficava escrevendo tal, foi lá, pegou lá o axézinho, a energia do local, e depois ele escreveu, né? Ele já tinha escrito um livro um pouco mais ou menos nesse período, e tinha ido muito mal, né? Um livro sobre vampirismo energético e tal, né? Que no Diário de Vampirismo, não sei o que de vampirismo, com outro autor, né? E eles não tinha ido bem, a coisa não foi boa, não deu certo, não curtiram isso. E aí ele vai, depois de visitar Borges, ele vai e faz o Caminho de Santiago, né? Tava com dinheiro, recebeu uma super rescisão, tinha um big de um salário, né? Ganhava ainda direitos autorais para músicas com Raul e tal, né? Dinheiro não era um problema, né? Aí foi fazer a Viagem de Santiago, transformou aquilo num livro, e primeiro escreveu Alquimista, depois escreveu esse caminho que ele fez, o Alquimista bombou, e aí a gente sabe toda a história, né? Então é mais ou menos isso, né? A história do Paulo Coelho aí que ele conta no Monte 5, né? E tá na biografia dele também. A linda biografia dele, né? O Mago, né? Um livro dessa grossura, né? Eu tenho aqui, eu transportei meus livros pro meu quarto e tal, para prateleira de livros. Tá lá uma big de uma biografia do Paulo Coelho, muito, muito, muito interessante, né? Recomendo, bem como recomendo também o Monte 5, que é um livro super interessante. E essa abertura que ele faz é mais ou menos isso. A gente tem a desestruturação para reestruturação, para reorganização, 3 de ouros, para reorganizar as coisas do ponto de vista material, com um benefício maravilhoso aí, né? Para mim que sou libriano e tal, que é estar vivendo, encontrar sua cara metade, sua antacarana, sua alma gêmea, né? Sua soulmate, né? Encontrar um amor interessante aí, uma experiência amorosa, se permitir de novo, né? Tirar as trancas do coração, né? Quem é mais velho sabe disso, como a gente vai botando cadeados para proteger o coraçãozinho da gente, né? E viver uma experiência de amor interessante, né? Que vem, eu sou libriano, tô sempre, né? Tô com muitos cadeadinhos, mas louco para viver, quem não gosta de viver essa sensação de amor, como uma sensação de reestruturação de vida profissional, né? De reestruturar, corrigindo, relâmpagos caíram até mudar seu curso para te levar para a direção daquilo que você realmente tem que fazer, conforme foi predito aí pelo Rukmini-Pati para o Paulo Coelho. Ia ter uma bifurcação, ele viu claramente lá na linha do destino dele uma mudança, e ele, né, deve ter uma fusão aí de uma linha que nascia no Monte da Lua, mostrando claramente que a partir de uma ruptura na vida profissional dele, ele ia correr atrás do sonho dele. A parte do sonho, essa parte da mão, né? O Monte da Lua. Então deve sair um ramal que saía do Monte da Lua, pegava esse período da interrupção na linha do destino do Paulo Coelho e levava para a linha do Sol, ou seja, a partir de seguir o sonho dele, ele ia ter sucesso, né? Foi mais ou menos o que o Rukmini-Pati previu aí pro Paulo Coelho, e é mais ou menos aqui. Os relâmpagos vão caindo e vão levando você para a direção daquilo que realmente você precisa fazer, né? Então, para todos, um namastê gigante.